Existe uma pergunta que até hoje divide historiadores. Em que momento Hitler realmente perdeu a Segunda Guerra Mundial? Foi quando invadiu a União Soviética? Foi na Batalha de Stalingrado? Foi quando os Estados Unidos entraram na guerra? Ou foi no dia D? A maioria das pessoas responde uma dessas opções, mas existe um problema. Quando olhamos apenas para a batalha em que a Alemanha começou a perder território, estamos ignorando algo muito mais importante. Porque guerras não são decididas apenas por soldados. Elas também são decididas por combustível, comida, fábricas, caminhões, trilhos, navios e produção industrial. E quando juntamos todas essas peças, percebemos que Hitler não perdeu a guerra em um único dia. Ele foi tomando decisões que tornaram a derrota inevitável. Hoje vamos entender exatamente por quê. Vamos voltar para 1939. Quando a Alemanha invade a Polônia, o mundo fica impressionado. Em poucos dias o país é derrotado. Logo depois vem Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e principalmente França. A França era considerada uma das maiores potências militares do planeta. Mesmo assim, caiu em apenas 6 semanas. Para muita gente parecia impossível derrotar Hitler, e existe um motivo para isso. A Alemanha havia revolucionado a forma de fazer guerra. Enquanto os exércitos da Primeira Guerra Mundial avançavam lentamente, Hitler apostava em velocidade. Tanques, aviões, rádio, coordenação, tudo funcionando ao mesmo tempo. Essa estratégia ficou conhecida como Blitzkrieg, a famosa Guerra Relâmpago. Era como dar vários socos ao mesmo tempo antes que o adversário entendesse o que estava acontecendo. Funcionou perfeitamente. Mas aqui aparece o primeiro detalhe que poucas pessoas comentam. A economia alemã não estava preparada para uma guerra longa. Ela precisava vencer rápido, muito rápido. Hitler acreditava que seus inimigos desistiriam. Era uma aposta. Ele imaginava que o Reino Unido aceitaria negociar depois da queda da França, mas isso nunca aconteceu. Quem comandava os britânicos era Winston Churchill, e Churchill deixou uma coisa muito clara: o Reino Unido continuaria lutando, mesmo sozinho. Isso muda completamente a guerra, porque a Alemanha passa a lutar contra uma potência que domina os mares. Enquanto isso, os britânicos recebem alimentos, petróleo, armas e matéria-prima do mundo inteiro. A Alemanha não. Ela começa lentamente a sofrer bloqueios econômicos. Cada mês de guerra passa a custar mais caro. Mesmo assim, Hitler toma outra decisão, ainda maior. Em junho de 1941, Hitler invade a União Soviética. É a maior invasão terrestre da história. Mais de 3 milhões de soldados cruzam a fronteira praticamente ao mesmo tempo. No começo, tudo parece funcionar. Centenas de milhares de soldados soviéticos são cercados. Milhares de tanques são destruídos. Cidades inteiras caem. Mais uma vez, parece que a Alemanha vai vencer. Mas existe um detalhe enorme. O território soviético é gigantesco. Quanto mais os alemães avançam, mais distante fica sua própria linha de suprimentos. Imagine fazer uma mudança para outra cidade. Agora imagine abastecer milhões de soldados, todos os dias, com gasolina, comida, munição, peças, medicamentos. Tudo isso atravessando milhares de quilômetros. Essa logística simplesmente começa a entrar em colapso. Existe um mito muito famoso. O inverno venceu Hitler? Na verdade, não. O inverno piorou uma situação que já era extremamente complicada. Os caminhões quebravam. Os trilhos ferroviários soviéticos tinham bitola diferente da europeia. Era preciso reconstruir quilômetros de ferrovia. Os tanques gastavam combustível demais, os cavalos morriam. Sim, mesmo com toda a tecnologia, boa parte do exército alemão ainda dependia de cavalos. Quando o inverno chega, tudo isso piora. Mas o problema principal já existia antes. A logística alemã estava completamente sobrecarregada. Enquanto lutava contra a União Soviética, Hitler faz outra escolha. Depois do ataque japonês a Pearl Harbor, ele declara guerra aos Estados Unidos. Essa talvez tenha sido a decisão mais desastrosa de toda a guerra. Agora, a Alemanha enfrentava simultaneamente Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos. As 3 maiores capacidades industriais do planeta. E aqui entram os números. Durante a guerra, os Estados Unidos produziram aproximadamente 300 mil aviões, mais de 80 mil tanques, centenas de milhares de caminhões, milhões de toneladas de combustível, navios praticamente em escala industrial. Enquanto isso, as fábricas alemãs eram bombardeadas constantemente. Cada tanque destruído era muito mais difícil de substituir. Os aliados produziam mais rápido do que a Alemanha conseguia destruir. E isso muda completamente qualquer guerra, porque chega um momento em que qualidade deixa de compensar quantidade. Muita gente considera Stalingrado o momento em que Hitler perdeu a guerra. Na prática, ela foi o momento em que ficou evidente que a Alemanha dificilmente conseguiria vencer. Ali, mais de 250 mil soldados alemães acabam cercados.
Em vez de autorizar a retirada, Hitler ordena que permaneçam na cidade. O resultado é uma das maiores derrotas militares da história. Além das perdas humanas, a Alemanha perde soldados extremamente experientes que nunca mais seriam substituídos. A partir dali, os soviéticos começam a empurrar os alemães para o oeste e nunca mais param. Em 1944, acontece o Dia D. Os aliados desembarcam na Normandia. Agora Hitler precisa lutar em duas grandes frentes terrestres, no leste contra os soviéticos, no oeste contra britânicos, americanos e canadenses. Enquanto isso, os bombardeios destruíam refinarias, fábricas, pontes e ferrovias. A falta de combustível torna-se tão grave que muitos tanques permanecem parados por não haver diesel ou gasolina suficientes. Não faltavam apenas soldados, faltava tudo. Então, quando Hitler realmente perdeu a Segunda Guerra Mundial, não existe um único dia, mas existe um momento em que sua derrota começou a se tornar inevitável, quando decidiu abrir uma guerra gigantesca contra a União Soviética sem ter capacidade logística para sustentá-la. E essa situação ficou irreversível quando declarou guerra aos Estados Unidos. A partir dali, a Alemanha passou a enfrentar adversários com muito mais população, muito mais recursos naturais, muito mais petróleo e uma capacidade industrial praticamente impossível de acompanhar. Stalingrado mostrou isso, o Dia D acelerou isso. E Berlim, em 1945, apenas confirmou um resultado que já vinha sendo construído anos antes. No fim das contas, Hitler não perdeu apenas para os exércitos aliados. Ele perdeu para decisões estratégicas ruins, para a logística, para a economia e para a incapacidade da Alemanha de sustentar uma guerra contra quase metade do mundo ao mesmo tempo. Se você gosta de história militar explicada de forma simples, sem mitos e baseada nos fatos, já se inscreva no Fronteiras de Ferro, e esse vídeo é apenas o começo. No próximo episódio vamos voltar alguns anos no tempo para responder outra pergunta que pouca gente consegue explicar direito: como o poderoso Império Alemão perdeu a Primeira Guerra Mundial? Afinal, foi realmente por causa das trincheiras, pela entrada dos Estados Unidos, ou existiam problemas muito maiores acontecendo dentro da própria Alemanha? Essa história ajuda a entender como surgiu o cenário que, anos depois, permitiu a ascensão de Adolf Hitler e levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. Então, se você não quiser perder esse vídeo, já se inscreva no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo episódio do Fronteiras de Ferro.